você não verá a morte. Será mesmo? E o atentado em Suzano, na cidade de São Paulo, e o massacre na Nova Zelândia, e as mortes em Brumadinho, e as pessoas que amamos e vemos morrer ao nosso lado, você não verá a morte. Será mesmo? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 8, de 48 a 59. Hoje nós terminaremos nosso estudo no capítulo 8 de João. Nós gastamos 5 ou 6 mensagens com esta, apenas neste capítulo. Tamanha a profundidade deste capítulo. E no nosso próximo encontro em João, Deus permitindo, nós começaremos o capítulo 9. Mas hoje à noite, João 8, de 48 a 59, nós vamos estudar esse trecho, esse parágrafo, mas leremos inicialmente apenas 2 versos, os 51 e os 52. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer a meu ensino, jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino, jamais morrerá. De fato, e agora eu vou ler algumas palavras conforme estão na Almeida, Revista e Atualizada. No verso 51, de fato, Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. E os líderes judeus contradisseram Jesus, e os líderes judeus disseram no final do verso 52, até Abraão e os profetas morreram, mas você diz, quem guardar a minha palavra não provará a morte eternamente. Como Jesus não os corrigiu, é provável que Jesus entendeu como certo que eles estavam dizendo. Em outras palavras, quem guardar minha palavra não verá a morte, quem guardar minha palavra não provará a morte. Este é o ensino desse texto. Em que pese o medo da morte, em que pese o fato de não gostarmos de falar sobre a morte, eu creio de todo o coração que Deus te trouxe até essa mensagem para você saber 3 coisas hoje. Primeiro, você precisa saber que você não tem que morrer. Segundo, você precisa saber que Jesus Cristo, esse que faz a promessa que diz, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, esse Jesus Cristo é Deus. Esse Jesus que promete a você, não verá a morte, é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Jesus é Deus, o que fez a promessa. E a terceira coisa, você está aqui porque Deus quer que você enxergue para a sua vida a implicação de saber que você não verá a morte. Então, 3 coisas: você não tem que morrer, e quem fez a promessa é o Senhor Jesus Cristo, portanto Ele vai cumprir a promessa. E terceiro, as implicações para a sua vida, quando você descobre que em Jesus você não verá a morte. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente lê esse texto, a partir do verso 49, porque Jesus diz o que disse aqui num contexto. Ele está falando para um grupo de pessoas que ele chamou de cegos, e ele vai deixar isso claro no milagre seguinte, no início do capítulo 9, quando ele vai curar um cego de nascença.
Então a gente não pode deixar de observar que a promessa de Jesus, você não verá a morte, verso 51 do capítulo 8. Essa promessa está subjacente, ou está na fundação de outra grande realidade aqui dentro de João 8, 48 a 59. Ou seja, Jesus faz essa promessa num contexto onde ele está sendo contradito, afrontado. Essa aqui é uma das maiores promessas que Jesus fez enquanto esteve entre nós. Essa promessa nasce de um conflito. Nasce de uma oposição dos judeus contra Jesus. E João quer que nós enxerguemos isso. João quer nos mostrar a oposição que Jesus sofreu aqui no texto, não porque essa oposição fosse algo agradável de se assistir. Não é bom assistir coisas assim. Hoje à tarde, chegando em casa, eu escutei do meu quarto, eu estava trocando de roupa depois da igreja, escutei o vizinho em um dos prédios gritando, polícia! E gritou muito alto, que deu para ouvir, e eu saio na janela e eu vejo um monte de outros na janela, e lá embaixo um grupo, e de repente chegam viaturas da polícia, ou seja, não é agradável de se ver coisas assim. É trágico o que a gente lê nesse texto, porque era o próprio povo de Jesus dizendo que Jesus estava possuído de demônio, versos 48, verso 52. Seu próprio povo, sua própria gente, chamando você de endemoniado. Se não é agradável de se ver, por que João nos revela essa desgraça? O propósito de se descrever essa feroz oposição dos judeus é revelar que através da oposição que Jesus sofreu, ele realçou, ele revelou a grandeza de quem ele é. Em outras palavras, ouça isso, o sofrimento faz reluzir a glória de Deus em nossas vidas, ou em nossa vida. Os próprios judeus que creram nele exigiu que fosse assim. Veja, por exemplo, o fim do verso 53. Eles dizem assim para Jesus: quem você pensa que é? E a resposta final de Jesus para essa indagação, para esse questionamento carregado de afronta, não é que eles quisessem realmente saber quem Jesus era, eles estavam acusando Jesus. Você é louco, quem é você para dizer isso? E Jesus estava dizendo que ele é Deus. A resposta final de Jesus para essa indagação, nós veremos, leva a história a uma conclusão violentíssima. No verso 59, que é o fim do capítulo, esses homens apanharam pedras para atirar em Jesus. Sabe por quê? Porque morte por apedrejamento, como diz Levítico 24:16, morte por apedrejamento era a pena devida, a pena capital para aqueles que cometiam blasfêmia contra Deus. E Jesus, neste dia, não foi morto a pedradas, apedrejado, porque diz o texto que ele se ocultou deles e saiu do templo, e ele assim o faz, primeiro, porque não era chegado a hora de ele morrer, e segundo, ele não morreria por apedrejamento, ele morreria crucificado. O texto termina de uma forma horrorosa, trágica. Eles decretam a morte por apedrejamento de Jesus Cristo, e só não o mataram a pedradas, porque ele se escondeu e fugiu deles. Então jaz aqui uma das grandes lições desse texto, ou seja, essa afronta que Jesus sofreu serviu como contexto para ele revelar duas coisas: ele é Deus e quem nele crê não precisa ver a morte. Os melhores contextos para nós falarmos de Jesus são aqueles em que somos ameaçados de morte. Estou vendo os crentes preocupados nos últimos tempos sobre a perseguição que tem crescido contra nós e vai crescer mais ainda, e sinceramente eu
não me preocupo. Porque o Novo Testamento não nasceu num contexto de travesseiro de pena de ganso, de conforto. Jesus foi afrontado, Jesus foi perseguido, Jesus quase foi apedrejado, Jesus apanhou e apanhou feio, Jesus foi crucificado, condenado injustamente por um Supremo Tribunal Federal que não deu a ele direito de resposta, direito ao contraditório. Ele foi injustiçado, amordaçaram ele, não deram a ele direito de defesa. Você espera que vão nos dar? Aí você vê Paulo, aí você vê os apóstolos. Nenhum deles teve uma morte agradável. Apenas João, que morreu velhinho, mas antes de morrer velhinho, sofreu na ilha de Patmos, preso injustamente. É nesse contexto de sofrimento, de oposição, que Deus nos usa como vasos de barro que somos, para que o ouro que é Cristo, que habita em nós, reflita a glória de Deus. Você pode ler isso em 2 Coríntios 4, verso 7, 2 Coríntios 4, verso 11, mas a lição de hoje não é essa. A lição de hoje, eu poderia pregar uma mensagem inteira, apenas destacando isso. Jesus revelou quem Ele é e falou de vida eterna num contexto de sofrimento, porque o sofrimento faz reluzir a glória de Deus. Portanto, crente, não espere as coisas melhorarem, não vão melhorar. E a nossa luta não é primordialmente, escute isso, estou usando as palavras com precisão, nossa luta não é primordialmente engajamento político, mas espiritual, oração, jejum, coragem para ser cristão, amar como cristão e falar o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa luta, esse é o nosso engajamento. E depois disso, Deus chama pessoas para o ministério público, para a defensoria pública, para a magistratura, para a política. Deus chama pessoas para esse cenário, Deus chama a população para expressar seus direitos. Mas em segundo plano, porque primordialmente o nosso engajamento é espiritual. Então vamos olhar para esse texto não para buscar lições sobre falar de Jesus num contexto de perseguição, porque o texto nos dá esse embasamento, mas nós vamos fazer 2 recortes no texto e a gente vai destacar 2 grandes verdades. Primeiro, Jesus declara aqui sua divindade. Segundo, Jesus declara que o cristão é imortal. É imortal. Então nós vamos contar com a oposição que essas verdades receberam dos judeus, porque essa oposição, espremendo Jesus, veja, essa oposição espreme Jesus, e o que sai de Jesus são esses 2 grandes argumentos: eu sou Deus. O crente, quem guarda a minha palavra, é a segunda coisa que sai dessa exprimida. Quem guarda a minha palavra não verá a morte, não provará a morte. Então vamos ao conflito. Em primeiro lugar, o conflito. O texto não começa no verso 49, que é a nossa perícope ou parágrafo para hoje. O texto começa antes disso. O texto começa com a oposição, porque o conflito na primeira parte do capítulo já foi intenso. Jesus já disse na cara deles que eles não ouviam Jesus, que eles não entendiam Jesus, porque eles não são ou não eram filhos de Deus, eles eram filhos do diabo. Versos 43 e 44. Jesus é controverso. Jesus chama o povo mais religioso do seu tempo. O povo, religiosamente falando, mais piedoso dos seus dias. E diz: sabe por que vocês não me entendem? Sabe por que vocês não me ouvem? Vocês acham que são filhos de Deus, vocês não são, vocês são filhos do diabo. Uou!
Não é à toa que o capítulo termina com eles pegando pedras para matá-lo. As palavras de Jesus engrossam e ele termina no verso 47 dizendo: quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Mas vocês não ouvem, porque vocês não pertencem a Deus. Como eu já disse, vocês pertencem ao diabo. Versos 43 e 44. Esses homens ficam possessos de raiva. Eles já haviam se mostrado surdos para o significado das palavras de Jesus e desejando. Jesus queria simplesmente, gente, libertá-los da escravidão do pecado. Por isso que eles começam a discutir com Jesus. Jesus diz, olha, e conhecereis a verdade vos libertará. E eles dizem, que libertar do quê? Somos livres, somos filhos de Abraão. E Jesus diz, vocês não entendem nada, e vocês não entendem porque vocês não são de Deus, vocês são do diabo. Quem é de Deus me entende. O ensino do mestre só despertou indignação naqueles, entre aspas, crentes. Porque o texto diz que muitos creram nele, verso 31. Esses que creram nele é que terminam querendo tacar pedra nele. Tem muita gente dentro da igreja dizendo que é crente e não é. E quando você espreme, apedreja você. Briga com você. As afirmações do Senhor apenas os ofenderam ainda mais. Você não se ofenderia? Seus filhos do diabo, foi isso que ele diz. É nesse ponto que começa o nosso texto. Verso 48. Quando eles ouvem Jesus dizendo tudo isso, olha o que eles dizem. Eles dizem no verso 48, endemoniado é você, samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que você está possuído por demônio? Gente, eles chamam Jesus de muitos nomes aqui. Primeiro chama Jesus de bastardo. Porque da onde que eles tiraram a ideia de que Jesus é samaritano? Onde no Novo Testamento está dito que Jesus é samaritano? Não está. Eles estão falando algo aqui por inferência, é uma acusação. Como assim, pastor? Ué, a história do nascimento de Jesus, ela é obscura. Da perspectiva humana, incrédula. Espera aí, Maria, aquela mocinha de 14, 16 anos, apareceu grávida, estava noiva de José. José não tinha coabitado com ela, e ela chega dizendo que ela estava grávida do Espírito Santo. De onde surgiu isso? Só pode ter sido um samaritano que engravidou essa mulher, e ela com vergonha de dizer que se engravidou de um samaritano. Percebe de onde vem isso? Era isso que corria. Então você é bastardo, filho de samaritano, cheio de demônio. Você é um mestiço, é isso que eles estão dizendo. Um mestiço do pior tipo, com um embrião samaritano correndo nas suas veias. E como se não bastasse, você é cheio de demônio. Dorme com isso. E sabe o que me deixa chocado com esse texto? Não, é que Jesus não os destrói ali, porque Ele é Deus, santo, santo, santo. E Deus sendo afrontado dessa maneira, cara a cara. Qualquer um de nós, por muito menos, teria fuzilado aquele povo. Qualquer um de nós, recebendo o dedo no nariz, seu bastardo, seu filho de samaritano, homem cheio de demônio, qualquer um de nós, por muito menos, teria feito horrores. Sabe qual é a resposta que Jesus dá? É uma resposta cheia de graça e de verdade. Porque quando Jesus diz a eles lá atrás que eles não eram filhos de Deus, mas de demônio, Jesus não diz isso para xingá-los. Jesus está fazendo um diagnóstico. E ninguém gosta de ouvir é câncer.
Jesus vai à raiz do problema. Gente, presta atenção, vocês não me entendem porque vocês não são filhos de Deus. E eu estou aqui para ajudá-los nisso. Só que vocês se acham filhos de Deus, filhos de Abraão, cheios de justiça própria. Eles ficam malucos. Gente, eu tenho aprendido ao longo dos anos, eu sou do tipo seguinte, eu ajudo, eu vou atrás, eu corro. Mas chega num ponto, como eu não sou Jesus, eu sou humano, eu deixo para lá. Porque muita gente não quer ter os olhos abertos, como esses judeus não queriam. Muita gente quer apenas seguir a vida do seu próprio jeito. E você vai, e você fala, e você ama, e você demonstra amor, e você confronta com graça, mas com verdade. Chega num ponto que se você não parar, te apedrejam. Se você não fugir, te apedrejam. Jesus tem muito a nos ensinar. E aí Jesus responde no verso 49, ele diz, nada disso, eu não tenho demônio em mim não tenho demônio algum em mim. Pelo contrário. Eu honro meu pai. Eu honro meu pai. Eu não tenho demônio. Eu honro meu pai. Vocês têm demônio porque vocês me desonram. Olha como ele se coloca em pé de igualdade com o pai. Eu não tenho demônio. Prova de que eu não tenho demônio, eu honro o pai. Quem tem demônio aqui é vocês. Sabe qual é a prova? Vocês me desonram. Porque quem desonra a mim, desonra o pai. Jesus continua sendo firme. Eu não entendo como que alguns pastores acham que pastoreiam quando não falam com firmeza. Jesus está sendo firme. Eu não tenho demônio, a prova é de que eu honro meu pai. Agora vocês têm, porque vocês me desonram. Quem desonra a mim, desonra o pai. Eu não procuro minha própria glória. Vocês sim, vocês vivem para serem bajulados. Vocês vivem para serem reconhecidos. Eu não procuro a minha própria glória. Tem alguém que procura a minha glória por mim. E quem procura a minha glória por mim é o juiz, Deus Pai. Gente, Jesus está dizendo muita coisa. Ele está dizendo, na verdade, eu não preciso de me defender. Quem me defende é o meu Pai. Ele busca a minha própria glória, então vocês me desonram em vez de me glorificarem, mas eu quero dizer para vocês, cuidado com isso, porque se vocês continuarem me desonrando, meu Pai, o justo juiz, julgará vocês. E então Jesus complementa, vocês não vão querer se opor a mim e ao Pai, posto que o Pai é o juiz que julga o meu caso, verso 50. Coisa linda o que Jesus está dizendo. Quem confia de que Deus o enviou e de que Deus é o maior interessado que o seu trabalho prospere, não precisa atacar os outros quando os outros te ofendem. Não precisam. Porque Jesus mesmo está dizendo, eu tenho dó de vocês, eu tenho medo por vocês, porque quando vocês se levantam contra mim, aquele que o próprio Pai busca exaltar a glória, vocês se levantam contra o próprio Deus, o justo juiz. Quantas vezes tem guardado meu coração de amarguras ao longo dos anos de ministério? Quantas vezes Deus precisa me lembrar de novo e de novo, Leandro, você crê que está fazendo a minha vontade? Sim. Leandro, você cometeu alguns deslizes? Sim. Mas você crê que você está fazendo a minha vontade? Sim, pai, eu creio. Então, deixe comigo. Não se defenda. Deixe comigo. Uma das cenas mais lindas para mim em Crônicas de Nárnia é quando Lucy se encontra com Aslan, a figura de Jesus, o leão da tribo de Judá, e ela olha para Aslan, e Aslan está grande, cresceu. E ele diz, mas eu cresço mesmo, para aqueles que me temem e me amam. Então eu sempre preciso ser lembrado que a juba do leão da tribo de Judá está sobre mim, me guardando e te guardando.
Se você está no centro da vontade de Deus, não se preocupe em contra-atacar. Larga Instagram, larga post no Facebook, story, mandando recado para os outros, se defendendo, se protegendo, metralhando. Gente assim não tem o coração cheio da certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Jesus complementa, olha, vocês não vão querer se opor a mim, porque o Pai é meu juiz. O que a gente extrai dessas palavras? A gente extrai o seguinte: as coisas mais importantes da vida, aquelas que estão realmente em jogo, diz respeito à maneira como a gente trata Jesus, responde a Jesus. Deus Todo-Poderoso defende a glória de Jesus. E quando se trata de julgamento final, o critério será a glória de Cristo. O que é que nós fizemos com Cristo? E a glória de Cristo? E lembre-se, Cristo é Criador, João 1, verso 3. E Cristo é também Salvador, João 1, verso 29. Então, em última instância, todos serão julgados de acordo com Cristo. Aqueles que nunca ouviram falar de Cristo como Salvador, viram a manifestação da glória de Deus na criação do Cristo Criador. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E quando a criatura não adora o Criador, não adora Cristo, recebe a justa condenação. Mas aqueles que ouviram de Cristo e não creram nele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, serão julgados por terem recusado ele como Criador e Salvador. É isso que Jesus está ensinando. Os versos 49 e 50 são, na verdade, um aviso de Jesus. Jesus não está aqui condenando eles. Eles é que estão tomando as palavras de Jesus como condenatórias. Mas Jesus está aí alertando, Jesus está aí abrindo os olhos, e por isso eu repito a você, sempre que você tentar dizer a verdade de uma forma cheia de graça, mas ainda assim a verdade, as pessoas sempre vão, primeiramente, achar que você as está condenando. Saiba disso. Jesus não está condenando ninguém aqui, Jesus pelo contrário, Ele está dizendo, eu tenho um juiz, cuidado, não mexa com isso. Eu tenho um que procura a minha própria glória. Eu estou aqui para continuar dizendo a vocês, arrependam-se, creiam. Por isso que Jesus vai dizer em João 3,17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Espera aí, Jesus, você não veio para condenar e está chamando o judeu de diabo? Não, eu não estou xingando. Eu estou dizendo qual é a raiz do problema, e enquanto eles não reconhecerem isso, não há para eles esperança. Meu povo, não confunda a verdade com a acusação. A verdade liberta, ela dói, mas liberta. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Sabe por que Jesus não condena? Porque o mundo já está condenado. João 3,18. Já pesa sobre o mundo a ira de Deus. João 3,36. Então Jesus aqui sendo xingado, Jesus sendo aqui ameaçado de morte, de apedrejamento, ele não foge, enquanto não, ele ainda tem chance de falar, ele fala, ele espalha a graça, ele derrama a graça, ele tenta abrir os olhos deles para a verdade. Arrependam-se, diz Jesus. E aí Jesus diz, a que veio, nesse contexto de ser mal compreendido, de ser xingado, de ser ameaçado. Jesus diz, sabe o que eu estou fazendo na verdade? Eu não sou endemoniado não, eu honro meu Pai. Vocês não me honram. Eu não preciso me defender, meu Pai é meu juiz. Sabe, aqui eu vim, aí Jesus diz no verso 51. Olha por que eu vim. Em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Eu vim salvar vocês da morte. Foi a isso, ou para isso que eu vim.
Em outras palavras, vocês chegaram ao ponto de me blasfemarem, de me chamarem de bastardo, de me chamarem de mestiço, de me chamarem de endemoniado. Vocês perderam a noção do perigo do julgamento de Deus quando vocês me tratam assim, mas eu continuo me oferecendo a vocês, mais uma vez. É isso que Jesus faz. Quantas vezes a gente o blasfema, a gente o xinga, a gente o ignora, e ele continua dizendo: eu vim tirar você da morte. Mas cuidado, não endureça o seu coração enquanto você ainda ouve. Um dia poderá ser tarde. Então o que nós temos aqui é uma promessa notável. Porque eu sinceramente não gosto como a NVT traduziu o verso 51, dizendo jamais morrerá. Verso 52, jamais morrerá. Porque Jesus não está falando jamais morrerá. Ele está sendo muito mais gráfico, ele está dizendo, você não vai ver a morte, você não vai provar a morte, porque ele concorda com os fariseus aqui no 52, quando os fariseus trocam o verbo ver por provar, Jesus diz, é verdade, se vocês guardarem minha palavra, vocês não provarão a morte. Por quê? Porque salvação, gente, é algo que alguém prova e vê. Quando se aproxima de Jesus. É algo que a alma, com todos os seus sentidos, paladar, visão, olfato, tato, audição, a alma experimenta a salvação de todos os jeitos, se alguém guardar a minha palavra. Ou seja, se alguém compreender minhas palavras, o cognitivo envolve o espiritual. Não tem como você falar de coisas do coração sem que elas passem pelo cognitivo, porque você não é um bicho. Bicho não pensa. Homem, mulher pensam. Eu fico indignado com a espiritualidade contemporânea que diz que tudo é sentir, que alma é sentimento apenas. Se fosse Jesus, não usaria o verbo guardar minhas palavras. Então você guarda a minha palavra, você a lê, você a entende, você a ouve, você a entende, faz coerência, é racional para você, é palavra de Deus, passa pelo crivo, em alguns momentos, outros não, porque vai além do que a gente consegue entender. Mas você guarda, e quando você guarda, a sua alma experimenta uma outra dimensão. Você não vê morte. Você não prova a morte. Por que Jesus é capaz de fazer essa promessa? Quem guarda a minha palavra não vê a morte, não prova a morte. Lembrem-se de que esse evangelho termina com Jesus sendo morto. Jesus foi morto, sepultado, mas ressuscitou dos mortos. A morte de Jesus é explicada nesse evangelho como substituição no lugar de pecadores. Pecadores como esses judeus que se opuseram a Jesus, pecadores como eu e você. Jesus diz em João 10,15, eu dou a minha vida pelas ovelhas que meu Pai me deu. Eu dou minha vida pelos meus eleitos. Eu dou minha vida por aqueles que haverão de crer. Então, guardar a palavra de Jesus, como Jesus diz aqui no verso 51, guardar a palavra de Jesus é receber as palavras que Ele falou sobre Ele, é receber as palavras que Ele falou sobre o Pai dEle, é receber a obra que Ele fez, a vida sem pecado, a morte na cruz no nosso lugar, o sepultamento, a ressurreição como vitória sobre o pecado e a morte. Então quem guarda essa palavra, quem crê nela, quem acalenta no coração essa palavra como verdadeira, quem faz dessa palavra o seu maior tesouro, quem permanece nessa palavra, quem vive dela, quem se deixa transformar por ela, esse não verá a morte, esse não provará a morte. E aí eu chego no cerne da mensagem de hoje. Não verá a morte, pastor? Como assim?
A morte está aí, ao nosso redor, em todo lugar, essa semana mesmo. Quem não se indignou e não se comoveu com as notícias e as cenas de morte? Quando 2 jovens de 17 e 25 anos invadiram uma escola estadual lá em Suzano, cidade de São Paulo, Grande São Paulo, e vitimaram 5 alunos e 2 funcionárias da escola. Vitimaram com tiros e, pasmem, machadadas. O pouquinho de cena que a gente vê, que os jornais mostraram, mostra um deles entrando e já dando machadadas em gente que dava seus últimos suspiros. Os assassinos, quando entraram na escola, já tinham matado o tio de um deles lá fora, no estabelecimento comercial do tio. E depois do massacre, dentro da escola, eles deram fim na própria vida. Um atirou no outro, tinham combinado isso, matando o outro na hora, e esse que tirou a vida do outro, comete suicídio. Essa tragédia deixou 10 mortos e 17 feridos. Como é que Jesus diz: quem crê em mim não verá a morte? Pelo menos o pai de um deles é crente, um deles, pelo menos ao que se vê, era filho de crente, ou 2, não sei. O pai de um deles, o pai do Samuel, dando lindo testemunho do filho, mas a grande mídia não gosta, não comove. Porque um dos filhos que morre da forma como morreu, e o pai consegue falar com equilíbrio, que só o Espírito dá. Aí ninguém dá importância. Milhares de pessoas, eu, você e outros milhares, ficaram atônitos, manifestaram na grande mídia, mas principalmente nas redes sociais, e ouçam o que Fátima Bernardes disse, concluindo seu post no Instagram. Precisamos refletir sobre onde estamos falhando como sociedade. E aí ela termina com a pergunta: por que nós temos visto crescer essa onda de violência? Por que nós temos visto crescer essa onda de violência? William Bonner, mais passional, ele se expressa no Twitter dele, ele diz: muita vontade de chorar muito, muitas vezes ao longo do dia tão triste. Não uso mais isso aqui, o Twitter, ele estava dizendo, mas hoje senti necessidade de compartilhar esse peso que também os jornalistas tiveram que suportar em meio, ou em nome do dever profissional, e pronto, está dito. Veja, gente, a morte chega para todos. A morte é o grande nivelador. A morte chegou também na Nova Zelândia. Eu não vou aqui relatar aquele massacre horrível. Morrem ricos, morrem pobres, morrem famosos, morre gente desconhecida. Morre gente grande, morre gente pequena, morre velho, morre novo, morre gente sadia, morre gente doente, morre gente de forma lenta, morre gente abruptamente. A morte é para todos. E em alguns casos a morte chega de forma ainda mais cruel do ponto de vista humano. Então como é que Jesus pôde dizer o que disse? Em verdade, ele não disse de mentirinha vos digo. Ele também não disse, hipoteticamente vos digo. Ele faz questão de usar essa expressão no grego, que não tem tradução no português, e a melhor maneira de colocá-la para mostrar a ênfase que ele quer dar ao que ele vai dizer é repetir, em verdade, em verdade. É como se ele estivesse dizendo: olha, é sério o que eu vou dizer. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Morremos ou não morremos? Sim, nós morremos. E não, nós não morremos. Como assim, meu Deus? Vamos deixar o próprio Senhor nos falar através das palavras que Ele falou a Marta. Marta, que chorava diante do túmulo, que guardava o corpo já mal cheiroso do irmão Lázaro, que estava em decomposição havia 4 dias. João 11, 25 a 26, e eu leio na Almeida, Revista Atualizada. Olha o que Jesus disse a Marta. Disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Gente, a soma de tudo é a seguinte: ainda que morra, não morrerá. Sim, nós morremos. Ainda que morra, viverá. Não, nós não morremos. Jesus diz: todo que vive e crê em mim não morrerá. Ou seja, o corpo de Lázaro estava lá morto, no túmulo. Mas Lázaro não estava morto. Seu corpo estava morto. Mas Lázaro não estava morto. Lázaro não tinha morrido. Nós somos muito mais que o corpo. Por isso que é loucura, é suicídio alguém dizer meu corpo, minhas regras. Nós somos mais do que corpo. Corpo é o Mac, meu cachorrinho. Você entra lá em casa, se ele tiver na veia boa, você vai sentar, cruzar as pernas, ele vai subir nas suas pernas e vai querer brincar com as suas perninhas. Você vai ter que ir lá, não faz isso, todo com vergonha. Para, bobo. Mac, para com isso. Mas tem gente que quer viver igual o Mac. Meu corpo, minha regra, deu vontade, eu faço, eu sinto, eu quero, eu posso. Deixa de ser animal. Literalmente falando. Lázaro estava vivo, sim, o corpo estava lá, morto, mas Lázaro não. Eu acho que, aqui eu vou brincar um pouco para distensionar, Jesus pegou pesado com Lázaro. Porque enquanto as irmãs, todo mundo chorava de cá, Lázaro já estava no seio de Abraão com o pai. E aí Jesus vai lá e busca ele de volta. Espera aí, Senhor, o que é isso? Que brincadeira é essa? Não, te ressuscitei, passa mais tarde, deixa eu voltar. Morrer é melhor do que viver, se você está em Cristo. João 5,24, em verdade vos digo, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Os crentes em Jesus passam da morte para a vida, já passaram da morte para a vida. Crentes em Jesus têm agora já a vida eterna, porque eles conhecem Jesus. João 17,3. E vida eterna não pode, por definição, jamais acabar. Então os crentes, eles não veem a morte. Crentes não provam a morte. O corpo morre. A mente não morre. A alma não morre. Na verdade, gente, o corpo de quem morre mente para nós. Porque se olha para o corpo e você vê o corpo ali deitado, adormecido, e eu fico impressionado como que as pessoas gostam de dizer, nossa, ela está tão bem, está em paz, olha que lindo o rostinho dela. Não seja bobo. Não é o corpo que define o estado em que aquela alma está. Se ela está em Cristo, mesmo que a cara tenha sido estraçalhada num acidente, e você não pode nem abrir o caixão para ver o rosto do filho, como tantas vezes acontece, você não pode ver o rosto pela última vez, o acidente estraçalhou. Se ele foi em Cristo, se ela foi em Cristo, é incomparavelmente melhor. O corpo mente para a gente. O corpo parece que está lá dormindo. Aliás, é por isso que o Novo Testamento fala daqueles que já dormem no Senhor. A alma não dorme. A linguagem bíblica é para dizer que o corpo descansa, a alma descansa, mas descansa em consciência, em alegria diante de Deus. Não é um estado de inconsciência. A linguagem de adormecimento ou de sono é para falar do corpo que repousa, aguardando a ressurreição.
aguardando o dia em que Deus vai chamar o corpo que voltou ao pó. Por isso, alguns fazem um grande barulho sobre o processo de cremação. Eu não sou de forma nenhuma contra. Porque o processo de cremação revela claramente o que acontece com o corpo de quem é sepultado. Vira o quê? Pó. E do pó nós voltaremos ao Senhor. Sabe como isso vai acontecer? 1 Coríntios 15, 52. O Orlando escolheu um texto lindo que nós lemos, Filipenses, mas deixe-me ler 1 Coríntios 15, 52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre, e nós que estivemos vivos também seremos transformados. Ou seja, os mortos ressuscitarão, e quem estiver vivo será juntamente com os mortos que ressuscitaram, transformados. O nosso corpo morre. Mas quando o nosso corpo morre, nós não morremos. De fato, nós passamos da morte para a vida, vida eterna, vida inquebrável, vida sem fim. Corpos morrem de forma feia algumas vezes, a alma não. Por isso Jesus diz o que disse: como eu gostaria de poder dizer para os pais de Suzano, para os familiares da Nova Zelândia, o que Jesus diz em Mateus 10, 28. Olha o que Jesus diz, Mateus 10, 28. Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não se mata a alma de alguém, mata-se o corpo. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus diz: não tema quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Tema Deus que pode mandar a alma para o inferno. Alma e corpo. Sim, os corpos morrem. Corpos são assassinados, corpos envelhecem, adoecem, gemem. Mas a alma vive para sempre. De uma forma ou de outra, a alma vive, no céu ou no inferno, a alma vive para sempre. E os crentes, ao som da última trombeta, ressuscitarão para serem transformados. E eles só serão transformados se ressuscitarem, para receberem seus corpos glorificados. Romanos 8, 17. Olha como Paulo continua a narrativa em Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 53. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Você prestou atenção no verbo precisar? Nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Como isso acontece? Morrendo e ressuscitando, ou estando vivo na hora em que Jesus chegar. Então a morte, ouça bem, é um mal necessário no plano de Deus. Para que o nosso corpo seja transformado em corpo imortal. E aí Jesus diz, aliás, Paulo, verso 54, então quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Gente, a vida eterna com Cristo funciona assim. Quando a gente nasce de novo, a gente recebe o dom da vida, vida espiritual. João 3, de 6 a 8. Nós estávamos mortos em nossos pecados e Deus nos fez reviver. Efésios 2, 4 e 5. Essa nova vida é vida eterna. Nessa nova vida espiritual, nós somos capazes de ter comunhão com Deus, conhecer Deus, experimentar Deus, falar com Deus, ouvir de Deus através da palavra, sentir o amor de Deus derramado no nosso coração. Romanos 5, 5. Essa é a obra do Espírito.
E essa comunhão que a gente desfruta com Deus não pode ser terminada. Essa comunhão que a gente desfruta com Deus, ela não pode ser quebrada, ela é eterna, ela não é quebrada nem quando a gente adoece e definha numa cama e o corpo, o homem exterior vai se corrompendo. Paulo diz, o corpo vai adoecendo, o corpo vai morrendo, e você que ama essa pessoa, olha para ela e a vê sofrendo no corpo, inconsciente, às vezes em coma numa UTI, e quantas vezes eu como pastor tive que responder a essas questões, pastor, e aí, pastor, e aí eu sempre cito o mesmo texto, ainda que esse corpo exterior apodreça, sofra, gema, ainda que esse corpo exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Quem guarda a minha palavra não verá a morte. Não verá a morte. Quando o nosso corpo morre, nós não experimentamos nenhuma ruptura na comunhão com Deus. Nenhuma. Nossa comunhão naquele instante, na verdade, aperfeiçoada. É o que está dito em Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23 diz que a nossa comunhão atinge a perfeição que foi idealizada por Deus. É isso que a palavra aperfeiçoada significa em Hebreus 12, 23. A perfeição que Deus um dia idealizou acontece no momento em que esse corpo morre e a alma encontra seu Criador. A vida que nós temos com Cristo em Deus hoje, por causa do novo nascimento, nunca termina. A gente não vai ver o final dessa vida. Nós não vamos provar o fim da vida, não vamos ver o fim da vida, porque não haverá final para a vida eterna. Porque não tem fim para a vida eterna. Mas os adversários de Jesus continuam falando. Eles continuam brigando com Jesus, do verso 52 até o fim do capítulo, e eles começam a zombar de Jesus. E é importante o que vem a seguir, porque o que Jesus diz a seguir é o que dá garantia de que o que ele está dizendo acontece. Ou seja, você não verá a morte. Por que você não verá a morte? Porque eu sou Deus. É isso que ele diz nos versos 54, 55. Antes de Abraão nascer, eu sou, ele diz no verso 58. Eu sou Deus, eu que vos falo. O que eu digo, o que eu faço. Você pode acreditar, você pode confiar, porque eu e o Pai somos um. Então você pode crer no que Jesus está dizendo. Os apóstolos, melhor dizendo, os judeus não gostaram disso. Eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Mas toda essa discussão serve para revelar duas coisas, ouça bem. Jesus é Deus, e Deus que promete, cumpre o que promete. Porque Deus faz o que Ele deseja, diz o profeta Isaías. É isso que significa ser Deus, fazer o que você deseja. Nada te impede de fazer o que você deseja. Você é Deus, Isaías 46, 10. Todos os meus planos se cumprirão, diz o Senhor, pois faço tudo o que eu desejo. Jesus é Deus e Ele diz, quem guarda a minha palavra não verá a morte. Eu termino fazendo uma aplicação e 3 desdobramentos. Hebreus 12, abre aí, Hebreus 2, veja, você precisa ver por você mesmo. Hebreus 2, 14 e 15. Qual é a implicação principal do fato de que em Cristo eu não verei a morte, eu não provarei a morte? Hebreus 2, 14 e 15. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho eterno também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tem o poder da morte. Por que Jesus se tornou homem como nós? Porque ele tinha que morrer e, ressuscitando, destruir o poder da morte que estava na mão do diabo. E agora não está mais. Só dessa maneira
Ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O que Hebreus está dizendo, e você precisa crer nisso, psicólogos descobriram isso recentemente, um livro foi lançado em 1973 por Ernest Becker, prêmio Pulitzer. O livro está em português pela editora Record e se chama A Negação da Morte. E o livro diz assim: o medo da morte, o medo que ela inspira, persegue o animal humano como nenhuma outra coisa. É uma das molas mestras da atividade humana, atividade destinada em maior parte a evitar a fatalidade da morte, a vencê-la mediante a negação da morte, de alguma maneira, de que a morte, eles querem negar de alguma maneira de que a morte seja o destino final do homem, diz Becker. E é verdade. O ser humano vive escravo do medo da morte. E a resposta de Jesus à morte é que Ele é o grande eu sou. De toda a eternidade, Ele se tornou homem mortal, viveu sem pecado, para que Ele pudesse morrer pelo pecador, destruindo na morte aquele que tem o poder da morte, o diabo. Ele ressuscitou triunfante sobre o pecado e a morte. E assim Ele nos liberta da escravidão, do medo da morte, durante toda a vida. Gente, Hebreus e Becker dizem que o medo da morte produz uma escravidão generalizada e duradoura, mesmo quando a gente não percebe. O medo está lá. O medo da morte está lá, assombrando as nossas escolhas. Desde pequenininho, o medo de separação, a angústia de separação da criança. Você tenta tirar a criança da mãe, do pai, ela angustia-se, porque ela teme longe dele, ou principalmente longe dela que me dá o peito, longe dela eu morro, o medo da morte. Mesmo quando a gente não percebe, a gente vive de forma cautelosa, desconfiada, contida, restrita, fechada, rígida, de forma moderada, fazendo a gente evitar riscos, aventuras em excesso, especialmente no que diz respeito ao reino de Deus. A gente teme o que farão contra nós, nos perseguirão, poderão até nos matar. Mas é interessante que nenhum desses estudiosos tem solução para a escravidão do medo da morte. Ninguém tem. Os gregos sempre lidaram com o problema do medo da morte. E os gregos, eu digo isso porque os gregos inspiram os filósofos de hoje. Eu estou falando aqui especificamente para quem entende dos estoicos. Você pega um filósofo que tem milhares de visualizações no YouTube hoje, o Luiz Felipe Pondé, busca um vídeo dele chamado A Morte é Inevitável. E veja como ele trata o medo da morte. Os estoicos, e Luiz Felipe Pondé é um bom discípulo deles nesse ponto, dizem que a maneira de você vencer o medo da morte é tendo coragem de viver. E aí os jovens agora vão entender, se eu te perdi, agora você me alcança. Olha só, você vai no cinema e assiste Thor, o herói grego, Thor. Horroroso, feio, loiro. Thor é o herói, por quê? Porque Thor não tem medo de morrer, ele enfrenta. Então, a grande preocupação dos estoicos, e você ouve a filosofia estoica mais do que você imagina, é quando alguém vive e diz para você, fala assim, ele morreu, ela morreu, mas o que ele fez, o que ela fez, ficará na memória. Você não ouve isso toda hora? Esses são os estoicos. Então, quando os estoicos tentam dizer para... Olha como é que a filosofia não fecha nesse caso. Quando eles dizem para você assim, não tenha medo de morrer, faça algo, tenha coragem e deixe um legado. Sabe o que eles estão dizendo? Você não vai morrer. De uma forma ou de outra, o que você fez ficará para sempre na memória dos vivos. Olha o medo de morrer aí, gente.
Pode ir em paz. Eles nunca vão esquecer de você. Você deixou um legado. Vá em paz, morra em paz. Você não morre, sua memória fica. Percebe? Pessoas vendem milhões de livros para falar disso. Como eu gostaria de arrumar um editor para me publicar. Eu saberia escrever até melhor do que isso. Milhões para dizer para você, tenha coragem. Faça diferença. Seja um Thor. Seja um incrível Hulk. Seja um homem de ferro. E mesmo quem diz não ter medo de morrer, mesmo quem diz viver com coragem de viver, faz isso na esperança de nunca morrer, ainda que na memória dos vivos. Sabe por quê? Porque a morte é algo que a gente não aguenta lidar com ela. Nós temos medo dela. Mas Jesus tem a resposta. Ele morreu e venceu a morte, para que se nós nele crescemos, nós nunca vejamos a morte. Quem conhece a verdade sobre a morte, se liberta do medo da morte. E conhecereis a verdade sobre a morte, e a verdade vos libertará do pecado e do medo da morte. O mundo, gente, aqui eu concluo, o mundo precisa de crentes corajosos. Não porque vão deixar um legado na memória do povo, mas porque eles não temem que matem o próprio corpo deles. Pode matar isso aqui, ó. Mata. Ainda que eu morra, eu viverei. E o que eu fizer, eu faço por amor, porque eu quero que você também viva. Eu quero que o meu Pai, o meu Salvador, seja glorificado na minha vida, falando a você que você não precisa morrer. Creia e viva. Se você quiser me matar por isso, mate. Está vendo como é que não cabe no cristianismo um contra-ataque com tiroteio? Não cabe. No cristianismo cabe você dizer, mata. Mas antes deixa eu te dizer, Jesus morreu para que você não morra. Jesus ressuscitou para que você viva. Creia nele, eu estou nesse mundo para te dizer isso. Creia nele, quer me matar por isso? Me mate. Mas você não precisa morrer, porque eu não vou morrer. Ainda que eu morra, eu viverei. Gente, um tipo de crente assim, aí fora, faz diferença. Mas enquanto a gente ficar em WhatsApp, brigando por ideologia, de direita ou de esquerda, quando na verdade você não é nenhum nem outro, você é de Jesus Cristo. E se você for de Jesus, como Jesus diz que deve ser, você vai ser mais radical do que qualquer um desses extremos. Eu te garanto. Se você não crê nisso, você não lê o Novo Testamento com os olhos que você deve ler. Então o mundo precisa de você sem medo de morrer. Sem medo do que podem fazer com seu corpo. Temendo Deus, que pode mandar sua alma e seu corpo para o inferno. E vivendo para dizer, inclusive para quem cospe em você, xinga você, tolhe seu direito de resposta, corta você do Facebook, corta você do YouTube, corta você das redes sociais, corta você do mundo, porque você não tem direito de viver, eles pensam. Deixa, e você vai dizer para eles, pode tirar, tira, quer me matar, me leve, porque eu estou aqui só para te dizer, creia e viva. Foi isso que o Salvador fez. Leia de novo o discurso de Jesus em João 8. Eles xingavam ele, eles massacravam ele, pegaram pedra para atacar nele. E ele diz, para, creiam e vivam. Então vençam o medo de morrer crendo em Jesus. Combata a angústia pela morte de quem você ama, com a certeza de que se essa pessoa morreu em Jesus, é melhor morrer do que viver. E por último, neutralize o poder da morte. Fátima Bernardes, sabe o que está errado com o mundo? Nós nos afastamos do Criador.
O pecado inclina o nosso coração para o mal, queremos fazer justiça com as próprias mãos, queremos garantir nosso conforto, garantir nossa segurança, queremos fazer prevalecer nossas vontades e ideias. É isso que está errado, é o pecado, Fátima Bernardes. E a única maneira de neutralizar isso é o Espírito de Deus entrando no nosso coração e fazendo-nos crer e dizer: vivo não mais eu morri, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O mundo cheio de gente, com Gálatas 2:20, seria diferente. Creia nisso e viva. Em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra não verá a morte, não provará a morte. Você não precisa ver a morte. Feche seus olhos. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, faça-nos crer. Ó Deus, quanta confusão nesses dias, quanta distração, quanta gente querendo ter o direito de falar e de ninguém calar, mas quanta gente querendo o direito e brigando por direito de falar, sem saber o que falar. Ó Deus, quanta gente sem evangelho, querendo ter direito de pregar o evangelho. Ó Deus, que loucura é essa que os crentes têm vivido? Faça-nos conhecer e amar o evangelho, e falar esse evangelho com coragem, com amor. Sim, Deus, queremos a liberdade, queremos poder falar aos quatro cantos. É óbvio, Pai, que nós queremos liberdade de expressão. É óbvio que nós queremos poder chegar diante do mundo inteiro e dizer: Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. É lógico, queremos. Deus, mas o que eu vejo é uma igreja buscando o direito de falar, mas que já perdeu o evangelho. Não fala mais o evangelho. Não sabe mais sequer o que é o evangelho. Acha que o evangelho veio para tornar você rico, conquistar prosperidade, conquistar reinos, conquistar independência financeira. Ó Deus, chega desses profetas desgraçados. Quando o Senhor veio para dizer: eu vim para que tenham vida em abundância, vida eterna, vida em mim. Eu vim para dizer que ainda que matem seu corpo por minha causa, você não verá a morte. Chega desse evangelho que proclama o reino desse mundo, mais do evangelho do reino de Deus. Queremos a liberdade de expressão, mas queremos, antes disso, uma igreja que tenha o evangelho, para que possa sim, com liberdade de expressão, falar o evangelho. Dá-nos o evangelho mais uma vez, derrame sobre essa nação o evangelho. Ó Deus, não permita que eu seja mal interpretado. Eu sei que eu andei por águas profundas, e aquilo que eu disse que foi estupidez, me perdoe. Mas aquilo que é verdade e vida, mesmo que queiram me levar, aqui está a minha vida, Pai. Me leva, porque ainda que eu morra, eu viverei. Eu sei que o meu Redentor vive, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, Cristo, até o dia final. E como eu quero Jesus, Pai, e como eu quero ver Jesus, e como eu quero beijar Jesus, e como eu quero o meu Jesus, Pai. Precioso é Jesus para mim.
Ó Deus, dá-nos de Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.